Bom dia. A gente estava com saudade. Sério? Claro. Não, só uma semana, já deu saudade? Sim. Deu ou não deu? Nossa, que coisa boa. Apesar do desagradável que é saudade, é bom. Vamos ler o Livro dos Espíritos em duas questões. Mas antes quero lembrar que domingo agora nós teremos mais um café cultural, desta vez com a Nete Guimarães. E ano passado, quando ela esteve conosco, muita gente, depois que ela passou, disse: ah, se eu soubesse. Então está aí outra vez, vamos ver se dessa vez a gente soube antes. A Nete Guimarães, para quem não conhece, é uma das melhores expositoras espíritas do Brasil, médica do Rio de Janeiro, e que estará conosco neste domingo pela manhã no Café Cultural, e à tarde, a partir das 4 horas, no nosso Evangelho Público, ela também fará um comentário das 4 às 5. Sendo que para o Café Cultural precisa fazer inscrição, e até hoje a inscrição, segundo Fernando, é preço promocional. E a partir de amanhã é preço total. Então quem quiser aproveitar, a hora é esta, o dia é agora. Questão 470 do Livro dos Espíritos, que vamos iniciar agora nesta manhã, no último dia do mês de julho de 2014. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Para quem não entendeu a pergunta, Allan Kardec quer saber se quando algum espírito nos perturba, nos inspira mais ideias, se eles estão cumprindo alguma missão. E se estão cumprindo missão, se eles têm responsabilidade pelo que fazem. E a resposta dada a Allan Kardec é: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. E a 471, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? A resposta é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. São duas questões, por demais pertinentes, e que vale a pena nós refletirmos um pouco sobre elas. Se por acaso fosse dada a algum espírito a missão de nos fustigar com o mal, com ideias ruins, com alguma sensação desagradável, obviamente isso fazia parte de uma predeterminação, e essa predeterminação, de certa forma, isentaria quem pratica e diminuiria muito em nós as consequências. Mas, da mesma maneira que um médico, por exemplo, ele é formado para curar, para sanar, para medicar, para auxiliar na superação das enfermidades, se um médico, por algum motivo, agir, tomar um procedimento equivocado que nos faça mal, obviamente que o médico tem responsabilidade por isso, mas não poderíamos jamais culpar a faculdade em si ou toda a classe dos médicos porque alguém errou no uso das atribuições que lhe dizem respeito. E isto para nós podermos entender que Deus, na sua magnanimitude,
Ele seguramente nos dá os melhores meios para sermos melhores, e se não o somos, é porque de alguma forma ainda estamos claudicando dentro daquilo que nos cabe fazer. Por outro lado, como nada na vida se perde, mesmo os atos equivocados, infelizes, ruins, são aproveitados para que daí possamos extrair melhores oportunidades de aproveitamento e superação. Nós sabemos também, por analogia e comparação, que numa sala de aula, os nossos problemas são muito melhor equacionados quando podemos perguntar ao professor, consultar livros, ouvir colegas, discutir em outros momentos, tudo fica fácil. Mas sempre chega um momento em que temos que passar por uma prova para atestar, verificar se de fato aprendemos aquilo, porque ninguém estuda simplesmente para acumular saber. Todo saber acumulado deverá necessariamente frutificar depois. E como é que nós poderíamos aprender alguma coisa para em seguida não utilizá-lo, ou se formos utilizá-lo, o fazermos de forma infeliz, pouco produtiva? Então, quando os Espíritos nos sugerem algumas coisas equivocadas, conforme eles mesmos nos disseram, a grande magnanimidade de Deus permite que nós tenhamos isso como aproveitamento do ensejo. A propósito, Jesus já nos advertia, é necessário o escândalo, todavia, ai daquele por quem o escândalo vier. Isso fica totalmente condizente com toda esta questão respondida pelos Espíritos. E na questão seguinte, quando nós temos algumas sensações muito estranhas, sem nenhuma razão, sejam elas felizes ou infelizes, a proposta dos Espíritos é uma proposta no mínimo ousada, porque quase todos nós, de alguma forma, queremos alguma informação, algum contato, algum tipo de registro com o mundo espiritual, ainda que uma grande maioria diga que tem medo do contato com os Espíritos. Mas os Espíritos respondem que a grande maioria das vezes em que repentinamente nos sentimos sob forte angústia, ou mesmo sensações de alegria sem ter qualquer razão de origem, eles atribuem que normalmente nessas situações nós tivemos encontros durante o sono com seres que temos ligação. Se as angústias são realmente deprimentes, são pouco aproveitadas, é que seguramente estivemos lidando com entes com os quais não guardamos melhores recordações. O contrário se verifica quando nós pensamos, sonhamos, assistimos, conversamos com espíritos que nos são muito caros, que nos são afins. Imagina alguém muito querido com quem a gente se encontra durante o sono e temos diálogos, temos trocas de sensações, de sentimentos, tudo no mais elevado nível. Significa dizer que nós iremos acordar com um nível de satisfação muito melhor. Talvez possamos até tomar isto como uma referência para a maneira como nós começamos a encarar o dia. É muito comum atribuirmos o nosso dia pelo pé que primeiro pisamos ao chão, quando o mais coerente seria imaginarmos que o nosso dia será dessa ou daquela maneira, dependendo muito da noite que nós vivemos. Muitas vezes também atribuímos que a nossa disposição se deve apenas a um relaxamento do corpo durante o sono. Isto influi sim, seguramente, tanto que as pessoas que não conseguem chegar num ponto de um sono muito profundo, não conseguem se recuperar como deveriam. Por outro lado, são normalmente nos estágios de sono profundo que nós nos deparamos com os entes mais queridos. Então, se eu, ao me acordar, me levanto e começo a viver angústia, provavelmente eu estarei registrando alguma consequência menos feliz do meu encontro noturno por ocasião do sono. Alguém pode também querer tomar isso como uma regra absoluta, e não é, porque nada é tão absoluto na vida. Tem pessoas que têm dificuldades meramente fisiológicas, hormonais, que faz com que ela passe o dia cansado, o dia angustiado, e não guarda de todo relação com o mundo espiritual. Aí
é quando os espíritos dizem que na maioria das vezes é um encontro espiritual, mas se a maioria não quer dizer que são todas as vezes. E também fica de fora as referências que nós poderíamos ter com as nossas patologias, as nossas dificuldades orgânicas. Sabemos que de repente vamos dormir com o estômago muito pesado, no outro dia temos tudo para acordar um tanto quanto ressacados. E a ressaca, nesse caso, ela vem pelo menos de duas origens. Uma puramente fisiológica, o organismo consumiu muita energia enquanto estávamos deitados. E a outra, da não fuga ou do não passeio do espírito, porque ficamos com um campo fisiológico tão denso de um jeito que o espírito não consegue ir muito longe. Não indo muito longe, ele também deixa de absorver, entre aspas, o oxigênio espiritual que nós absorvemos quando fazemos as melhores viagens por ocasião do sono. Observamos assim que as colocações dos espíritos, elas além de serem muito pertinentes, elas nos colocam de repente num mundo novo de reflexões. Na hora em que eu posso começar a ter esta avaliação pelo meu despertar, pelas minhas primeiras horas do dia, o meu estado emocional relacionado com o que eu vivi no mundo espiritual durante o sono, a gente já pode começar a ponderar. Eu vou tomar um remédio, vou tomar isso, vou tomar um chá, vou fazer aquilo para dormir, ver se acordo melhor. Adicione, sem qualquer medo de exagerar na dose, adicione orações, adicione mentalizações felizes. Muitas vezes uma sugestão extremamente básica: desligue o seu aparelho que está lhe conectando com ideias menos felizes. Que aparelho é esse? Pode ser um aparelho de televisão, pode ser um aparelho de uma conversa pouco feliz, pode ser um aparelho das nossas ideias ruminando rancores durante o dia. A gente se afasta ou procura se afastar um pouco disso, e o Espírito agradecerá fazendo, realizando viagens muito mais proveitosas durante o período em que o nosso corpo estiver em repouso. Então, esta é uma primeira grande ilação da nossa reflexão desta lição de hoje. E a outra, de que não temos espíritos a nos perturbar a vida porque Deus quis. Eu estou sofrendo essa obsessão porque Deus quer. Deus não quer, Deus não mandou ninguém, não é da lei que alguém me persiga. A única lei que gera perseguições são os débitos anteriores ou as mentalizações que criamos favorecendo aproximações indevidas. Tudo isso pode parecer muito teórico, mas se nós afinarmos bem direitinho, tudo isso pode parecer muito prático e superarmos com relativa facilidade as nossas dificuldades da vida. Ontem, enquanto estávamos no nosso estudo, que é o estudo que normalmente fazemos, alguns trabalhadores da quarta-feira, eu estava lembrando de uma situação que eu vivi esse final de semana, muito interessante. Na realidade, foi o final de semana anterior, em que um amigo nos contou uma experiência que me deixou profundamente impactado. Ele tinha ido nos buscar no hotel e ia nos levar para fazer uma palestra. E no meio do caminho, ele muito divertido, risonho, sempre brincando muito, mas brincando muito além do que é o normal. Era tudo uma brincadeira sadia que contagiava todo mundo. Além dele, eu e umas duas pessoas no carro, e todo mundo rindo o tempo inteiro, sem que houvesse uma única pitada de maldade no humor, aquela coisa extremamente alegre, solta e feliz. E lá no meio da conversa, puxa para aqui, puxa para ali, ele vai e diz assim: não, eu sou assim mesmo, eu sou muito brincalhão, nada me entristece. Bom, até aí está tudo bem, era visível que ele era uma pessoa extremamente bem-humorada. Se inclusive, faz poucos meses que meu filho de 17 anos morreu, desencarnou vítima de um câncer que o consumiu durante 7 anos. Ele passou dos 10 aos 17 anos sofrendo muito. Foi um câncer que nos últimos 3 anos não o deixava praticamente comer. Quando ele desencarnou, era só a pele e o osso, porque tudo que ele colocava para dentro, fosse pela boca, fosse por qualquer outro tipo de indução alimentar, ele vomitava. E cada vez que ele vomitava, era visível a expressão de dor dele. Mas ele não reclamava. Ele não reclamou uma única vez. E ele sentia dores lancinantes. Era visível, se dava remédios para ele,
E ele tomava, agradecia pelo remédio, mas não passava as suas dores. E já estava ele chegando nos últimos dias de vida, e eu cheguei no hospital e perguntei para ele: e aí, nego, vamos dar um passeio? Ele disse: ô pai, como eu gostaria de passear. Vamos passear? Vamos sair aí para dar uma olhada. Pai, o senhor não sabe como eu gostaria disso. E ele fala com o médico diz: bom, levar o senhor pode, afinal de contas a gente já não pode fazer mais nada. Ele está chegando na hora de ir embora. Agora eu tenho pena porque ele vai sentir muitas dores para ser carregado até o carro e depois para ser tirado do carro e devolver para cá. Eu falei com o meu filho e disse para ele que teria o maior prazer e queria, que já tinha até preparado o carro para levá-lo, mas que talvez fosse desconfortável porque ia doer. Ele disse: pai, nada dói quando o amor nos abraça. Peguei o meu filho, levei para o carro e saímos passeando pela cidade do Rio de Janeiro, de ponta a ponta. Passamos a tarde inteira andando. De vez em quando eu parava o carro e dizia: ai meu pai, como eu estava com saudade de ver isso, como tudo isso é muito bonito. E eu me emocionava com aquilo. E cada vez que ele dizia qualquer coisa, eu contava uma piada, contava uma brincadeira. De repente eu tinha que parar, porque eu sentia que para ele sorrir doía. Mas quando eu parava muito tempo, ele olhava para meus olhos e dizia: meu pai, conta mais uma coisa engraçada. Para ele não importava a dor, importava sim a alegria de viver. Quando eu fui devolvê-lo ao hospital naquela tarde, que já desci e coloquei-o na cama, ele olhou para mim e me fez a seguinte questão: meu pai, posso lhe perguntar uma coisa? Eu disse: claro, filho, o que você quiser. Ainda quer passear mais? O que é que você quer? Eu disse: não, pai, quero só que o senhor me responda honestamente uma coisa. Quando eu morrer, e depois quando o senhor morrer, o senhor vai me ver aonde eu estiver. Eu senti um negócio tão difícil para responder aquilo, mas eu tinha que responder rápido, porque ele sabia que eu sempre respondi de pronto. E eu então, olhando para ele, disse: não, meu filho, eu não vou lhe visitar. Ele disse: pai, o senhor não vai me visitar? Ele disse: não, meu filho, eu não vou porque eu não sei para onde é que você vai para o sonho dos eternos, você é protestante. E eu sou espírita, e eu como espírita vou andar por muitos lugares. Ele disse: ah, pai, essa sua resposta é boa, porque eu sei que se o senhor vai em muitos lugares, o senhor vai me ver. Ele disse: bom, e se eu vou lhe ver, então você não vai estar mais comigo, você vai estar acordado. Ele sorriu para mim como quem diz: religião não é a mesma, não quer dizer muita coisa. Ele olhando para mim me falou: meu pai, eu não sei como, mas aonde o senhor estiver, eu vou lhe buscar. Quando a gente dorme, sabendo que ainda há sentimentos deste tamanho no mundo, e que aquele homem que vinha sorrindo no carro o tempo inteiro, fazendo todo mundo sorrir, eles sorriam para concluir a história dizendo: eu não posso sofrer por meu filho querido, por vários motivos, Jacó. Primeiro, porque muito mais razão para sofrer teve ele, e ele nunca expressou seu sofrimento. Depois, muito mais razão tinha eu para ficar feliz, porque de alguma forma a vida lhe disse: venha meu filho, você já passou pelo que tinha de passar. Se alguém me pergunta: você tem saudade do seu filho? Eu digo: tenho. Mas se alguém pergunta: você sofre porque ele foi? De forma alguma. E poucas pessoas me entendem, Jacó, mas eu digo, alguns verbalizando, a outros apenas pensando: eu estou muito feliz porque meu filho se foi. Que coisa maravilhosa é esse tipo de ideia que a gente pode cultivar dentro de nós. Se alguém me contasse essa história, eu de certo pensaria que essa pessoa leu um romance muito bem escrito. Mas quando você ouve a pessoa que há menos de 6 meses teve seu filho levado pela desencarnação, e que ainda pode dizer agora: eu não sofro, e estou feliz por isso, estou feliz por ele. E aí ele me disse, rindo como quem tivesse contado uma anedota, ele disse: o melhor de tudo, eu vou me encontrar com ele.
posso sofrer. Eu tenho mais é que ser muito feliz, que eu tenho certeza, e esse é meu terceiro motivo, onde quer que ele esteja, ele está dizendo, isso, Pai, seja feliz. Todos nós podemos ser felizes. Isso a gente ouve. Mas tem uma verdade maior. Todos nós devemos ser felizes. Todos nós temos as condições mínimas dentro de nós mesmos para vencermos e superarmos, para nos alegrarmos mesmo nos momentos mais críticos de nossas vidas. Muito embora a nossa reflexão tenha atingido num primeiro momento as influências negativas, quando os Espíritos nos dizem que Deus não mandaria ninguém para nos fustigar a alma, subliminarmente fica explícito de que Deus nos envia mensagens e mensageiros para nos dizer: sejamos felizes. Aproveitemos o ensejo e vamos reviver na nossa mente momentos que temos na memória de situações, circunstâncias, eventos especiais. Momentos de encontro, de reencontro, momentos de abraços, de sorrisos, momentos de declarações, momentos de silêncios que gritam o amor. Procuremos nos lembrar dos olhos, os olhos doces daquele ser que amamos e que nos olha com um carinho imenso. Aqueles olhos, ainda que de uma criança que não saiba falar, aqueles olhos de um ser que já retornou ao mundo espiritual, aqueles olhos da pessoa que nos embala nos melhores sonhos de nossa alma, aqueles olhos doces que parecem refletir a doçura do olhar de Jesus. Lembremos-nos desses olhos e, sorrindo para eles, ouçamos o seu pronunciamento de amor e lhe devolvamos a nossa declaração de bem-querer, de contentamento, de amor. Usemos o amor, a alegria e a felicidade como elementos deste instante, para que nossa meditação não saia em busca de paragens lá fora, mas que traga um pulsar de intensa felicidade dentro de nós mesmos. Nos envolvamos nas doces lembranças do amor, nas felizes lembranças dos momentos de alegria. Abracemos na nossa mente aqueles que nos abraçam com seus bons sentimentos. Abracemos em nossos corações aquelas criaturas que, ao dirigirem o olhar, dizem que nos amam. Imaginemos o belo que é a vida, o belo que é o viver. Imaginemos que, com toda a grandiosidade do universo, Deus olhou para nós, nos criou e nos dá esta vida abundante para que aprendamos a amar e, sobretudo, busquemos a felicidade. Regozijemo-nos em Deus, alegremo-nos em Jesus,
Entreguemo-nos ao amor, ainda que seja um amor pequeno o que temos dentro de nós, que ele se engrandeça, traduzindo-se nas batidas da nossa felicidade possível e alcançável, no pulsar dos melhores sentimentos que trazemos na alma. Agradeçamos a Deus. Envolvamos-nos nas ondas felizes do amor. E agora que o mundo espiritual já nos preparou todo o ambiente com renovação de energias e fluidos, os nossos companheiros encarnados, magnetizadores desta casa, consorciam seus fluidos neste verdadeiro oceano de bênçãos, para que cada um de nós, envolvidos nas ondas da felicidade, da alegria e do amor, abramos nossa mente e nosso coração para recebermos toda esta cascata de luzes, de energias, de bênçãos profundas, que a depender do nosso querer, da nossa vontade, da nossa abertura interior, nos deixaremos inundar, nos fortalecer, complementar, renovar, reciclar de tudo o que são bênçãos que a vida nos oferece. Inspiremos respirando tantas energias. Retenhamos um pouco para que elas se dissolvam dentro de nós e devolvamos à vida a nossa gratidão, o nosso louvor. Inspiremos novas ondas de energias. Absorvamos fluidos revigorantes. Digamos do fundo de nossas almas: seja feita a vossa vontade, ó Pai. A vontade que fez com que nos criaste, a vontade que te fez nos dar esta vida, a tua vontade que nos oferece a felicidade como uma grande possibilidade aberta, a vontade que te fez nos encaminhar para este encontro hoje, de onde sairemos renovados. Inspiremos novas ondas de bênçãos. Retenhamos estas energias em nosso mundo psíquico, em nosso mundo físico, em nosso mundo espiritual. Tenhamos e contenhamos estas energias de amor. Que tudo isso se funda com as nossas sensações profundas de felicidade. Que saiamos daqui hoje convictos de que devemos ser felizes, na certeza de que o bem maior nos acompanha, nos envolve e nos abençoa. Inspiremos mais energias de renovação, que a boa espiritualidade nos envolva, que todo o poder do bem, do amor, da alegria e da felicidade tome conta de nossas almas, que saibamos reter esta bênção, transformando-a num incremento de felicidade.
nossos magnetizadores se retiram para magnetizarem nossas almas. E cada um de nós continuamos inspirando bênçãos, energias, luz, medicamentos de amor que nos fortalecem o ânimo, que nos abençoam a vida, que nos faz nos sentirmos mais ainda verdadeiros filhos de Deus. Continuemos em silêncio, em oração, deixando nossa alma calma, para que ela aproveite todos estes momentos e sigamos absorvendo estes fluidos em nome de Deus, que assim seja.